Olá, meus amigos, a graça e a paz, professor Rafael Lima falando com vocês. Estamos aqui para uma síntese teológica e esse trimestre da Escola Bíblica, hein? Uma lição, uma revista com lições bíblicas baseadas ou sob a ótica do apóstolo do amor e o Verbo se fez carne. Que lição fantástica! Muitas pessoas me reportando que esta sim é uma lição ótima, fácil, né, mais leve. Será que essas pessoas não estão enganadas? Então vamos para uma síntese teológica, com algumas advertências introdutórias, né? Número um, não subestime os escritos joaninos. A complexidade do substrato, da configuração textual pela qual perpassa o Evangelho de João, ela é altamente trabalhada, minuciosa, complexa. A exigência que o leitor ele acaba adquirindo ou acaba sendo imposta ao autor, ao leitor, melhor dizendo. Essa exigência de uma interdisciplinaridade ferramental, ela é muito maior do que na lição anterior, que era uma lição muito mais de cunho histórico, teológico. As influências culturais desse evangelho faz com que quem esteja lendo seja obrigatoriamente advertido que deve conhecer o contexto cultural ou sociopolítico ou sociocultural. E a questão do histórico das abordagens. Para quem não conhece, este é um dos evangelhos que diversos eruditos estão patinando até hoje. A exemplo, o falecido Rudolf Bultmann, que foi um dos maiores teólogos do mundo, o alemão Rudolf Bultmann, ele trabalhou muito sobre esse evangelho, principalmente a questão gnóstica. Outro grande autor que faleceu também, Raymond Brown, ele trabalhou simplesmente sobre o Evangelho de João quase 2.000 páginas no seu comentário do Evangelho de João. Outro grande autor clássico, Charles Dodd, ele trabalhou 700 páginas só sobre esse evangelho. Então, precisamos redobrar nossa atenção. Há autores atuais que tentam trabalhar, mas sempre tomando as abordagens históricas complexas de antigos autores ou contemporâneos. As características desse livro, do Evangelho segundo João, é que ele é o único entre os evangelhos que no seu final ele faz uma autoavaliação, uma espécie de autocrítica, e ele diz a sua motivação. Qual a motivação da sua redação? Todos conhecem que João ele escreve com um propósito para que aqueles que leiam, aqueles que escutem a leitura desse evangelho na comunidade primitiva, eles creiam que Jesus é o Cristo. João, ele também exprime uma única veracidade, uma afirmação ímpar. Jesus, ele é o revelador, ele é o verbo de Deus. A conclusão extraída de Bultmann, de Kuhlmann, de Dodd e de outros grandes eruditos é a mesma, com divergências aqui ou acolá. Número 3, João, ele é impregnado de ecos do judaísmo, em especial das escrituras judaicas. Talvez este tenha sido o maior erro de eruditos do passado contemporâneos, que foi ignorar o judaísmo impregnado nos evangelhos. A exemplo disso, Sanders ele faz uma crítica sobre esses eruditos. Ele diz que praticamente a maioria ignorou a questão judaica, né? Daí surgem sementes do antijudaísmo, sementes do próprio nazismo até, tá? E um autor importantíssimo que vai trabalhar isso é o Tom Wright e também o James Dunn, com a nova perspectiva sobre Paulo, a NPP. Então a lição ela está estruturada, pessoal, da seguinte forma. Começa com o verbo que se tornou carne, o novo nascimento, a verdadeira adoração, Jesus o pão da vida, a verdade que liberta, o bom pastor e suas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, uma lição de humildade, o caminho, a verdade e a vida, a promessa do Espírito,
a intercessão de Jesus pelos discípulos, do julgamento à ressurreição e a renovação da esperança. Então percebam, é uma estrutura joanina que todos nós conhecemos. Quem não conhece o texto de João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós? Quem não conhece o clássico sobre Nicodemos encontrando Jesus à noite? Quem não conhece o clássico sobre a samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade? Quem não conhece a célebre frase de Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida? Outro texto muito conhecido, João 8,32, a verdade vos libertará. O bom pastor e suas ovelhas em João 10, eu sou a ressurreição e a vida em João 11. Uma lição de humildade em João, capítulo de número 12, capítulo de número 13 também, quando no capítulo 13, Jesus ele lava os pés dos discípulos. Em João de número 14, nós percebemos Jesus dizendo no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14 em diante, a promessa do Espírito Santo. Capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. E em seguida, o julgamento, a morte, a ressurreição e o motivo de João ter escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, a esperança da vida eterna. Então nós temos todo esse arcabouço, um contexto de que a tradição alega que a autoria do evangelho é de João, filho de Zebedeu, a ligação estreita que o discípulo amado tem com Pedro, a modéstia autoral em João 21, 25 e também em João 13, 23 e 19, 35, e uma pergunta para que nós possamos refletir. Por qual motivo o autor ele omitiria o nome do filho de Zebedeu, um dos mais notáveis discípulos de Jesus? Interessante é que João tem o Cristo como centro. Os gnósticos reivindicavam esse evangelho como se fosse base para toda a crença gnóstica. Os deístas ingleses, principalmente, eles tomaram esse evangelho como especial, porque nele não contém, por exemplo, exorcismos de demônios. E por aí vai, outros e outros argumentos que muitos quiseram distorcer esse evangelho ao longo dos séculos. A lição de número 2, por exemplo, que nós vamos estudar em breve, ela traz a importância narrativa do encontro entre Jesus e Nicodemos. Então, qual que é o segundo objetivo? Dissecar a doutrina da regeneração. É algo soteriológico. E, por fim, discutir quais os meios dessa obra regeneradora. Então, eu coloquei aí uma ilustração desse transplante de coração, porque a regeneração ela é justamente um transplante de coração. O encontro de Jesus com Nicodemos, ele revela que Nicodemos ele possuía uma fé parcial. Nicodemos ele era bem intencionado, mas ele foi reprovado teologicamente. Por quê? Nicodemos afirma que Jesus vem de Deus, correto? Que Jesus é aprovado por Deus, correto? Mas Jesus não era apenas isso. Jesus ele é Deus saindo de si mesmo, para a gente utilizar um termo de Samuel Pérez Milhos, ele vai dizer na sua obra Cristologia, que Jesus é Deus saindo de si mesmo para elevar o homem a Deus. O Nicodemos, o grande líder, ele fazia parte do corpo governante composto por 70 homens, dentre eles sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus e também anciãos leigos e liderados pelo sumo sacerdote. Precisamos lembrar disso. Quando a gente vai lidar com o novo nascimento e a obra da regeneração, há um conceito em jogo. O conceito que Raymond Brown ele vai traduzir como nascer de novo, na verdade, gerado de cima. Né? Alguém ser gerado de cima ou em cima. Alguém ser gerado em uma esfera superior. Esse termo grego, né, genao anoten, esse termo ele traz a ideia de que algo foi gerado de cima, algo tem uma natureza de cima, algo possui uma identificação de cima. Em Tiago, os termos correlacionais, Tiago 1, 18, 21, né, e também Tito 3, 5, 1 Pedro também, 1, 23, se não me falha a memória, vai trazer termos muito similares, né? Alguns termos correlacionais. Por exemplo, a metáfora de gerar e trazer a existência, em Tiago 1,18, é apokiel. Esse termo apokiel, esse termo quer dizer trazer a existência.
O outro termo, né, que é o termo que a lição traz, é paligenesia. Esse termo regeneração, em Tito 3,5, né, fostes pela lavagem da regeneração, né, tornaste outra criatura tal, denota uma transformação interior. Quando a gente faz a exegese de Efésios 2,8, que o texto exige, que a lição exige, né, muita gente diz, a lição está fácil. Na verdade, muitos acham que isso é simplório demais, mas o fácil ele pode tornar-se complexo com detalhes mínimos. A descrição perfeita e mais contundente em termos soteriológicos do Novo Testamento é Efésios 2,8. Por quê? Porque revela que todo o processo salvífico soteriológico é um dom de Deus. Estávamos mortos em transgressões e pecados. O Snodgrass, ele diz que a morte controla a vida e a natureza da morte é não relacional, impotente e corruptora. Nós estávamos separados de Deus, amarrados ao ponto de não termos poder de liberdade, de ação e reação, e nós estávamos alienados. Essa vida de pecados, que é o andar, uma figura de linguagem que denota comportamento, mostra que o ser humano ele saiu de um reino de escravidão do pecado para um reino da maravilhosa luz de Cristo. Os meios da obra regeneradora descritos na lição é a operação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que santifica-nos, que faz com que nós nasçamos de novo. A palavra de Deus, que 1 Pedro 1,23, Tiago 1,18, ela é como uma semente que faz com que a vida nova em Cristo e de Cristo, ela germine e frutifique em nós. E terceiro, a vontade soberana de Deus. Então me diz aí, você acha mesmo que essa lição ela é simples? A conclusão nós temos que a obra regeneradora do Espírito Santo, ela possibilita a nossa participação na natureza divina, conforme está escrito lá em Gálatas 4,7. O vocábulo grego que tem lá é kleronomos. Esse kleronomos, ou kleronomos, né? Melhor pronunciado, herdeiros, possuidores da herança em Cristo, é como se nós fôssemos gerados por causa da natureza do Cristo em nós, justamente por causa do feito dele na cruz do Calvário. Então, para você que está dizendo aí que essa lição talvez seja simples, acredito que seja melhor repensar e se debruçar nos estudos, na oração e pedir um auxílio a Deus e também aos livros. Tchau, tchau. Fui!